Muito bem, pessoas. Bem-vindos, bem-vindas à mesa quântica coletiva desta semana de Mercúrio retrógrado, Lua minguante. Quero saber quem que tá se descabelando, enlouquecendo, surtando aí, porque nada tá dando certo. Porque tá tudo fora do controle, porque parece que tá tudo dando errado, porque todos os aparelhos eletrônicos resolveram dar pau e tá tudo atualizando e tá tudo fora do lugar. E o que é isso? É Mercúrio retrógrado. E parece ainda que a gente já não tem mais a mesma força para dar conta da vida e que tá tudo acumulando porque a gente não tá dando conta. E cadê minha energia? E meu Deus, será que eu tô ficando doente? Será que eu tô sobrecarregada, tendo um burnout? Mercúrio retrógrado na Lua minguante. Não tem como a gente ter mais força para dar conta. O momento agora não é de dar conta. O momento agora é de se acolher, de parar. Respirar e não pirar. Respira e não pira. Esse é o chamado aí dessa semana. A gente vai usar essa força da Lua minguante para fazer um divórcio energético coletivo. Então, vamos fazer uma liberação gigantesca para o inconsciente coletivo, e especialmente para as pessoas que estão ativas aqui nessa mesa coletiva. E vamos pontuar algumas questõezinhas que são gatilhos que nos conectam às nossas dores emocionais e a esses padrões que a gente carrega. Tá caindo aqui, deixa eu arrumar. O tripézinho tá caindo. Esses padrões que a gente carrega de trauma e que fica colapsando, que a gente fica se culpando, que a gente fica entrando em caos emocional, existencial. Com o Mercúrio retrógrado isso tudo se amplifica muito, e vamos ver aí onde que a gente vai se identificar em todos esses padrões que nós vamos limpar agora para nossa vida andar em fluxo, mesmo com Mercúrio retrógrado, com Lua minguante, para a gente conseguir acessar a consciência que se requer deste momento. É um momento de pausa para que a gente consiga dar a pausa. É um momento de reflexão, de rever coisas, de lidar com o passado, para que a gente consiga aí fazer tudo isso, para a gente fazer o que a gente tem que fazer, o que tem que ser feito, as mudanças que se requer, a postura que se requer, o pensamento que se requer, que é diferente de como a gente sempre foi lidando com tudo isso, que não levou em lugar nenhum e só retraumatizou. Então, como seria a gente começar a limpar todo esse campo, né? Então, a gente vai começar a lidar com o padrão, principalmente do controle, né? As pessoas que são excessivamente controladoras na vida adulta geralmente estão tentando, de uma forma bastante inconsciente, evitar os traumas que já viveram, né? E o controle é uma tentativa de garantir a segurança, a previsibilidade, a aceitação dos fatos da vida, e que possivelmente isso faltou na infância. Então hoje nós vamos fazer aqui essa limpeza desses padrões de traumas que são os responsáveis pelas nossas maiores inseguranças, medos, desordens emocionais, condicionamentos destrutivos, tá bem? Nós vamos iniciar aqui ativando a mesa quântica, ativando aqui o elemental do fogo, que é o nosso transmutador energético, que vai atuar na quebra desses contratinhos, desses padrões, na transmutação e organização disso dentro do nosso ser, através desse campo. Então eu peço que vocês respirem profundamente agora. Solta o ar devagar. Baixando todas as barreiras. Baixando todas as barreiras das descrenças, baixando todas as barreiras dos pontos de vistas fixos, baixando as barreiras do julgamento, baixando as barreiras do certo, do errado, do controle, baixando as barreiras. Mesa quântica, vamos ativar então para todas as pessoas que estão relacionadas na mesa e para o nosso inconsciente coletivo, ok? Vamos lá. Permissão e licença para a mesa
ativar, deixa eu virar aqui um pouquinho, para ver aqui o pêndulo, né? Este pêndulo aqui. Permissão e licença para a mesa, então, ativar o divórcio energético a partir de todas as permissões divinas das pessoas que aqui estão, a partir de toda a permissão divina, para servir ao fluxo de cura e harmonização do inconsciente coletivo. Vela, elemental do fogo. Vamos lá. Vamos trazer aqui o nosso elemental do fogo. Em nome de toda a egrégora e equipe da mesa quântica radiônica coletiva, traçamos um triângulo mágico de manifestação neste campo, colocando a presença divina e consciência de toda a equipe de limpeza, segurança, proteção da mesa quântica radiônica, com a egrégora espiritual de cura, de consciência Devic, elemental do fogo, que atua aqui. Obrigado, 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 obrigado. Vamos ativar então este campo como um campo de transmutação de energia, ativando, ativando, ativando. Um campo com a lei divina da neutralidade, um campo com a lei divina do corte das ligações metafísicas com a escuridão, um campo da lei divina do divórcio energético, do corte de Ki, um campo da lei divina do micro e macrocosmos, um campo da lei divina da circulação, um campo da lei divina da transmutação, um campo da lei divina da criação de bênçãos e abundância. Para quê? Para que a gente possa, através dessa quebra de ligações metafísicas com o trauma, que a gente possa transmutar isso numa pavimentação de acolhimento, de consciência, de autocuidado, de amor próprio, de energias que são opostas ao trauma e que neutraliza esse espaço. Entende? Se ali tem um buraco existencial, emocional, de dor, por um trauma de abandono, de rejeição, que a gente consiga então transmutar tudo isso no oposto, no acolhimento, no amor próprio, na segurança emocional que seja totalmente proporcional àquilo, e neutralize o campo, vai pavimentar esse buraco, a gente não cai mais, nessa dor, a gente flui, tá pavimentado aqui, tá ok, a gente segue em plenitude emocional, em equilíbrio emocional, né? Vamos trabalhar então, primeiramente, o trauma de rejeição. Rejeição ou abandono, tá? São traumas que estão juntos aqui. Então, isso vai ser um buraco de dor emocional que se origina na infância. Todos os traumas vão se originar ali na infância, né? Com as nossas relações com os pais ou cuidadores que são emocionalmente ausentes, que são negligentes ou inconsistentes também, tá? Ora estava ali por você, ora era cúmplice dos teus agressores, te abandonou nas tuas necessidades de segurança física ou emocional. E aí, qual é a crença gerada nisso? É a crença de que eu preciso manter tudo sob controle para que ninguém que eu ame se afaste de mim. Ou então o famoso, eu não posso dar problema para os meus pais, para quem eu amo, para que eu não me frustre, né? Caso eles não venham me ajudar. Logo, eu controlo tudo para evitar a dor, né? Para evitar a dor, às vezes, de não ter suporte emocional, ao ponto até de negar que está doendo. Aí sabe o que isso gera? Primeiramente, o burnout. A pessoa nega que está sobrecarregada até ela colapsar.
mas também pode gerar apego excessivo, ciúme, uma sensação de posse nas relações, pode também gerar um medo de delegar funções e não ser atendido, não ser correspondido, ou ansiedade quando os outros tomam a frente das decisões, né? O controle, você que tem que saber, você que tem que fazer, o seu jeito é o melhor. E tantas outras situações aí que serão cortadas deste campo agora com o divórcio energético, então, dos traumas relacionados ao abandono e à rejeição. Tá? Então, vamos lá. De permissão divina, fazer o divórcio energético deste campo. Traumas de abandono e rejeição. De todo o campo coletivo das pessoas que estão na mesa, se estendendo para o inconsciente coletivo. Hexágono da vela. Okay, então vamos lá. Vamos ativar aqui então, através do hexágono de cristal, com o elemental do fogo, a transmutação de todos esses traumas, da rejeição e do abandono, em todos os campos da nossa realidade, em todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, pontos de vistas, programas, formas e estruturas, em todos os tempos, espaço, dimensão, realidade e vida. Ativando a transmutação de tudo que isso aí representa. Na energia oposta, neutralizando essa camada na nossa realidade. Aceite esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Vamos aos gráficos. Gráficos da mesa. Baguá, 12, 24. Então, vamos lá. Baguá, ativando a harmonização em todo o campo deste trauma, em todo o campo deste divórcio energético, através do Baguá por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Algo mais? Gráficos da mesa. Yin e Yang. 9 círculos. 12, 24. Ativando a harmonização. Todo o campo desse divórcio energético através dos 9 círculos por 24 horas. Ativando a harmonização em todo o campo desse divórcio energético através dos 9 círculos por 24 horas. Seja esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Algo mais? Não. Ok, então. Ok. Então, nós vamos agora aos traumas, ao campo de trauma de não ser suficiente, tá? Que tem origem na criança que não fez mais do que sua obrigação, né? Que nunca era elogiada, que nunca era reconhecida pelos seus esforços, que nunca comemorou suas conquistas, e também aquelas crianças que não podiam dar trabalho para os adultos cuidadores, né? A crença gerada aqui é a de que eu não posso errar. Eu preciso fazer tudo perfeito para ter a chance de ser vista, de ser reconhecida. Esse trauma é daquela criança que ainda ela quer uma ajuda para reconhecer as suas conquistas, né? Para ser validada. Ela ainda precisa que o externo, o mundo, a valide. Porque por ela, nada nunca tá bom o suficiente, porque ela cresceu ouvindo que não era mais do que a obrigação dela. Então, a autocrítica no máximo. Esse trauma tornou no inconsciente dela, ela como uma pessoa medíocre. Os comportamentos típicos disso é o perfeccionismo, né? A autocobrança extrema, dificuldade de descansar também, o controle sobre o tempo, sobre a produtividade, sobre os prazos. Então, tudo isso está relacionado a este trauma de não ser suficiente.
Hexagrama. Ok. Ativando a harmonização com divórcio energético sobre todos os campos de trauma de não ser suficiente. Aceite esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Ativando esse divórcio energético no campo, realidade, corpos, tempo, espaço, dimensão, vida das pessoas que aqui estão, expandindo pelo inconsciente coletivo. Aceite esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Algo mais? Gráficos da mesa. Bagua, Yin e Yang, 12, 24. Ok. Então, vamos lá. Ativando a harmonização de todo esse divórcio energético através do Yin e Yang por 24 horas. Ativando a harmonização deste campo, desse divórcio energético através do Yin e Yang por 24 horas. Aceite esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Algo mais? Bagua, 9 círculos, 12, 24. Deixa eu virar aqui, vocês verem aqui. Assim. Ativando a harmonização sobre o campo desse divórcio energético através do gráfico 9 círculos por 24 horas, ativando a harmonização, todo o campo desse divórcio energético através dos 9 círculos por 24 horas. Eu aceito esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus eu sou. Algo mais? Ok, então nós vamos para o próximo trauma. Vamos limpar agora o trauma do desamparo. É aquele trauma da criança que cresceu num lar caótico, né, em ambientes violentos, com brigas imprevisíveis, com instabilidade emocional, tá? Qual é a crença aqui? É aquela do se eu não controlar tudo, o mundo desaba. É a crença de que o equilíbrio emocional e a estabilidade do ambiente, das pessoas, depende dela, né? E não do autocontrole dos outros. Qual é o comportamento típico? Supervigilância, que é aquela sensação de que vai acontecer uma coisa horrível a qualquer momento, né? Ansiedade constante, dificuldade de confiar nas pessoas, a necessidade de previsibilidade, né, de ser sensível às coisas que estão fora do controle. E às vezes isso vem acompanhado de quadros de pânico e medos irracionais, que também faz parte desse tipo de trauma, é o trauma do desamparo. Então nós vamos agora limpar isso. Ativando a harmonização para o campo energético, desse divórcio energético, o trauma do desamparo, sobre vida, realidade, corpos, tempos, espaço, dimensão, de todas as pessoas que estão aqui ativas na mesa, expandindo para o inconsciente coletivo. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Gratidão. Jesus. Vamos lá. Algo mais? Algo da mesa? Antimagia, 12, 24. Aqui, vamos lá. Quer ver? Querem ver? Vamos lá. Aqui. Ativando a harmonização em todo esse divórcio energético através do gráfico antimagia por 24 horas. Ativando a harmonização
todo o campo desse divórcio energético através do gráfico anti-magia por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado. O mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão, 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 gratidão. Algo mais? Gráficos da mesa. Gráficos de fora da mesa. Agora vamos de gráfico de fora da mesa. Kit Cromo. Permissão e licença para a entrada do Kit Cromo. 12, 24. Raio violeta. Raio dourado. Raio rosa. Algo mais? Raio violeta e raio rosa. Ótimo. Então a gente vai aqui encaminhar a frequência de luz para esse divórcio energético com o raio violeta, que é um raio de transmutação na luz violeta, e o rosa, que é esse amparo de amor, né? Então, para todas essas crianças feridas do nosso sistema, do nosso ser, do nosso inconsciente, e que se expanda pelo inconsciente coletivo de todas essas crianças feridas. De todas essas crianças feridas que foram traumatizadas com este desamparo e que se sentem responsáveis por controlar a estabilidade emocional, o climão emocional e tudo mais, né, que esse divórcio energético está curando, que possamos enviar essa frequência de transmutação e de acolhimento e amor através do Kit Cromo, com envio de luz violeta e envio de luz rosa para todo o campo desse divórcio energético por 24 horas. Aceita esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Isso aí. Algo mais para este divórcio energético? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Baguá, Yin e Yang, 12, 24. Ok, vamos lá. Ativando a harmonização desse divórcio energético através do Yin e Yang por 24 horas. Ativando a harmonização desse divórcio energético através do Yin e Yang por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Algo mais? Ok. Não tem mais. Vamos pro próximo trauma. Eu gosto muito do gráfico do Yin e Yang nesses processos, porque ele traz um equilíbrio perfeito da energia e da manifestação, do programa dessa realidade, da Matrix. Então, tudo que a gente pensa, sente e cria e materializa, ele harmoniza. Ele é o gráfico que traz essa coerência para o programa. Então, se a gente está falando de curar traumas que estão criando as nossas realidades, o Yin Yang ele atua muito profundo na harmonização dessa coerência, de limpar esses lugares, sabe? Que a gente está co-criando e criando realidades conflituosas para a nossa vida. Vamos agora pavimentar essa estrada para a gente fluir em criações harmônicas, criações coerentes com o que a gente sente e pensa de forma mais positiva, tá? Agora nós vamos pro trauma da invalidação emocional, que tem a origem em todas as emoções que foram ignoradas, ou aquelas crianças que foram ridicularizadas por chorar, por exemplo, né? Criança que cresceu lá ouvindo, não foi nada não, para de drama. Então engole o choro, que ninguém te bateu. E essas invalidações, elas geram crenças sobre invalidar as próprias dores, né? As minhas emoções não são
não importam, né? Eu preciso controlar tudo para que eu não seja julgado pelas minhas emoções, né? Ou para que eu não sinta isso, porque isso me coloca nesse lugar de vulnerabilidade. E qual que é o comportamento que essa crença gera, né? Ela gera a negação emocional, uma frieza aparente pelas pessoas que não se abalam com nada, né? Que quer controlar o comportamento das outras pessoas para não ser afetado emocionalmente pelo comportamento das outras pessoas. Então, aquele tipo de gente que o tempo inteiro tá podando todo mundo. Ai, que ninguém pode pisar errado para não incomodar o bonito ou a bonita, né? E essas pessoas também, em sua maioria, né, elas não conseguem reconhecer e nem nomear as emoções. Ela acha que tudo que tá nesse âmbito emocional é só drama. Então, tudo é drama. Esse é o trauma da invalidação emocional. E nós vamos fazer o divórcio energético disso também. Vamos lá. Ativando, ativando, ativando o divórcio energético em todos os corpos, tempo, espaço, dimensão, realidade relacionados ao trauma da invalidação emocional. Limpando, transmutando, liberando tudo que isso aí representa em nossos corpos, em nosso ser, realidade e vida. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado. No mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Harmonização para esse divórcio. Gráficos da mesa. Gráficos de fora da mesa. De fora que está na mesa. Então vamos lá. Mesa Dames. Permissão e licença para a entrada da mesa Dames. 12 horas, 24 horas. Ok. Algum harmonizador? Orgonite. Ok, vamos de orgonite para a mesa Dames. Ai, que bonitinho. Vou virar aqui para vocês. Vamos lá. Ativando, ativando, ativando. Harmonização do campo desse divórcio energético através da mesa Dames por 24 horas. Ativando a harmonização desse divórcio energético através da mesa Dames por 24 horas. Potencializada por orgonite. Aceita esse chamado realizado altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Ai, meu Deus. Ai, gratidão. O que acontece? Que a mesa Dames maravilhosa, ela é um gráfico de transporte. Ela expande a energia para todas as dimensões de realidade, para todos os lugares inimagináveis. Ela alcança tudo. E a orgonite, ela é um gerador de energia, um transmutador, na verdade. Ela capta essa energia destrutiva, negativa, e ela utiliza a frequência de vibração orgone dela, que é de metal, de cristais, da pressão dos metais e cristais ali, para criar um campo. E esse campo, ele neutraliza o espaço negativado. Na verdade, ele vai além da neutralização, porque ele amplifica, ele leva a frequência orgone lá no alto. Então, neutraliza o campo negativo e aumenta frequências positivas no campo. Ok, então nós vamos agora trabalhar o divórcio energético dos traumas de responsabilidade precoce. O que é isso? A criança que teve que cuidar dos irmãos, que teve que cuidar da casa, às vezes que teve que cuidar dos próprios pais, é a parentalização. O pai ou a mãe que era mais infantil do que a própria criança teve que amadurecer para conseguir lidar com aquele caos. Então a criança se responsabilizou não só pelas questões emocionais, mas pela gestão e organização e sabe, pai, mãe, vai trabalhar, você tem que acordar para ir trabalhar. Então a falta de responsabilidade do ambiente físico, emocional e tudo mais, a estrutura era tamanha que gerou um trauma de responsabilidade precoce na criança. E qual que é a crença gerada disso, né? Tudo depende de mim, todo mundo depende de mim, de carregar o mundo nas costas.
se eu não controlar o mundo externo, algo terrível vai acontecer. Talvez eu até morra se eu não der conta da responsabilidade dos outros. Essa é a crença. E o comportamento típico de quem tem esse trauma é a dificuldade em relaxar. É a sensação de culpa que tem ao descansar. É aquela tendência de ficar controlando tudo nas relações, de se responsabilizar pelos cuidados. Tipo quem materna o mundo mesmo, sabe? Que cuida de tudo, que serve o prato daquela criançona grande que não é teu filho, mas tu tá lá. Só falta dar comida na boca. Agenda médico, leva pro médico, compra a roupa que o outro veste, limpa, passa a cozinha. Se importa, prioriza o mundo do outro mais do que a si mesmo. E tem gente que faz isso com o marido, tem gente que faz isso com os pais, tem gente que faz com os irmãos. Sempre vai ter alguém. Porque quem sofre desse trauma, ele sempre se conecta e se fica ali rodeado de gente responsável para te sobrecarregar, porque tu é a Mulher Maravilha que dá conta de tudo. Então, o trauma da responsabilidade precoce. Vamos ativar o divórcio energético disso. Ativando a harmonização, divórcio energético com o trauma da responsabilidade precoce. Limpando todos os campos, realidades, corpos, tempos, espaço, dimensão ligados a isso. Sobre todas as pessoas que aqui estão, expandindo para o inconsciente coletivo. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Limpando. Harmonização. Gráficos da mesa. Bagua, Yin e Yang, 12, 24. Ok, vamos lá. Ativando a harmonização desse divórcio energético através do Yin Yang por 24 horas. Ativando a harmonização desse divórcio energético através do Yin Yang por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Algo mais? Ok, é isso. E agora, a gente está indo já finalizando essa mesa coletiva, mas ainda falta aqui o trauma das memórias geracionais, tá? Que são traumas herdados, traumas que passam, que é tão profundo que passa no DNA, que carrega lá de avós, de pais que viveram guerras, que passaram fome, que tiveram que fugir, refugiados, né, que passaram por ditaduras e perdas traumáticas no geral, né? Qual que é a crença herdada aqui? O mundo é perigoso, não se pode confiar em ninguém, então é melhor que você dê conta de controlar tudo, né? Tudo, todos, tudo, tipo, fique atenta. E quais são os comportamentos típicos deste trauma, né? É o medo do futuro, o apego às rotinas rígidas, bem estruturadas, desconfiança de pessoas, de situações. Parece que todo mundo quer puxar o tapete, todo mundo uma hora vai querer te prejudicar. E isso coloca a pessoa dentro de um egoísmo, tá? Aqui, ela é uma pessoa que vive um trauma tão complexo, tão profundo, que ela tá no modo sobrevivência o tempo todo. Nenhum lugar é seguro, ninguém é de confiança. Então tem que ser primeiro ela e depois o mundo. Por isso que gera o egoísmo, tá? Na verdade, é assim, se só ela der certo e se salvar, o mundo pode se explodir, que tanto faz. Existe aqui quase que uma psicopatia egóica, onde não tem espaço para ter empatia pela dor do outro. Só é a dor dela que importa. O mundo que lute, porque a prioridade é ela, é a vida dela, é a sobrevivência dela, é a dor dela, é o umbigo dela. Então, memórias geracionais, vamos limpar. Ativando o divórcio energético. Ai, Deus do céu, tá vendo? Ativando o divórcio energético. De traumas geracionais, traumas herdados. Limpando todo o tempo, espaço, dimensão, consciência, corpos,
realidade, vida, ligados a isso. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Harmonizações da mesa. Bagua. Yin e Yang. 12. 24. 12. Ativando a harmonização desse divórcio energético através do Yin Yang por 12 horas. Ativando a harmonização desse divórcio energético através do Yin Yang por 12 horas. Ativando a harmonização desse divórcio energético através do Yin Yang por 12 horas. Aceita esse chamado realizado altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Algo mais, mesa. Gráficos da mesa. Hospital multidimensional. Antimagia. 12. Ativando a harmonização através do gráfico antimagia por 12 horas. Ativando a harmonização desse divórcio energético através do gráfico antimagia por 12 horas. Ativando a harmonização desse divórcio energético através do antimagia por 12 horas. Aceita esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Algo mais? Vamos continuar. Ok. Então, nós vamos para o nosso último trauma, que é o trauma da humilhação e da exposição, que tem origem nas experiências de bullying e às vezes familiar, né? Aquela experiência de você ser ridicularizado pela sua família, né? Então, quem não podia ter privacidade, quem não podia cometer nenhum tipo de erro, que era zombado, que era criticado, que era exposto em público, que passava vergonha. A crença gerada é: não posso errar, preciso me proteger, controlando a reação das pessoas para eu não passar vergonha. Como é que eu controlo a reação das pessoas para eu não passar vergonha? É tendo uma conduta sem erro, porque errar é uma vergonha, errar é humilhante, errar faz eu passar muita vergonha. Então eu não quero mais errar nunca mais na minha vida. Deus me livre errar e passar essa vergonha de novo. Então, quais são os comportamentos típicos? Pessoas rígidas, extremamente rígidas e controladoras. E essas pessoas, elas evitam a vulnerabilidade, elas vão ter medo de críticas, vão ser intolerantes com erros das outras pessoas. Ela vai acreditar que errar é uma falha gravíssima e vai passar a medir a vida pelos erros do passado, inclusive vai ficar sempre invalidando as transformações, as conquistas, as evoluções que são consequências desse erro, né? Errar faz parte do processo para aprender, para melhorar, para ter como se embasar, né, numa escolha mais assertiva. E ela não consegue ver isso. Ela é uma pessoa que ela é até hipócrita, é a pessoa que não assume o próprio erro, ela se acha perfeita, ela não erra. E se ela errou, foi tentando acertar. E se mesmo tentando acertar, ela errou, não foi culpa dela, foi culpa de outra pessoa que agiu de alguma forma que, enfim, que pareceu que ela errou, que ela não errou, que ela nunca erra, né? E essa dor é tão profunda que ela acaba culpando e humilhando os outros pelos seus próprios erros. Porque ela sofreu, né? O trauma que foi gerado foi por essa exposição, por essa humilhação em público. Então ela faz isso. Olha que loucura, né? Esse é o trauma da humilhação, da exposição. Nós vamos limpar isso, né? Vamos lá. Ativando. Divórcio energético para o trauma de humilhação e exposição. Limpando todos os lugares, tempo, espaço, dimensões, consciências, corpos, realidade e vida ligados a isso. Todas as pessoas que aqui estão, expandindo para o inconsciente coletivo, como cura e consciência. Aceita esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Ai, meu Deus. Harmonização da mesa. Gráficos da mesa.
anti-magia. Baguá, 12, 24. Baguá. Ativando a harmonização desse divórcio energético através do Baguá por 12 horas. Ativando a harmonização desse divórcio energético através do Baguá por 12 horas. Seja estimado e realizado, altamente sustentado. O mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. O Baguá, ele é o antivírus do programa. A programação é o Yin Yang. É o que faz a matéria, a energia, a matéria e a antimatéria manifestar a realidade. E o Baguá, ele é uma energia que organiza isso, que limpa isso, que deixa isso estável e perfeito para uso. Ela é o antivírus desse programa maravilhoso. Algo mais? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Gráficos de fora da mesa. Ok. Quadrado mágico. Maravilhoso. Doze, 24, 12. Ok. Algum harmonizador para o quadrado mágico? Não, somente ele. Então vamos lá, ativando a harmonização deste divórcio energético através do quadrado mágico por 12 horas. Ativando a harmonização desse divórcio energético através do quadrado mágico por 12 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Esse quadrado mágico, gente, ele é muito legal. É um gráfico que ele tem uma geometria com várias letras divinas. Então ele tem, além da geometria sagrada, ele tem uma escrita mágica, uma estrutura de símbolos mágicos divinos que conectam com a estrutura de consciência muito superior, de consciência de expressão de alma nessa vida, de coisas dos nossos contratos de alma, das nossas missões de alma, da nossa equipe de trabalho, de guarda de segurança, de proteção, das egrégoras superiores. Então, esse quadrado mágico, ele faz realmente umas conexões mágicas com dimensões superiores. Então, é muito legal ele vir nessa cura desses traumas que são tão complexos e conseguir harmonizar a gente dentro de uma consciência mais divina disso tudo, sabe? É isso. Acredito que nós vamos finalizar esta mesa, tá? A gente não precisa tá se identificando em cada detalhezinho do trauma. Basta a gente ter passado pelas situações que geram essas dores para a gente viver esses programas. Então, quando a gente era criança, a gente se traumatizou, às vezes mais ou às vezes menos, em cada programinha desse. E às vezes a pessoa, ela tem vergonha de errar, ela não se permite ser vulnerável, por exemplo, mas ela não precisa estar humilhando ninguém, ela não precisa estar negando a responsabilidade dela com os erros e culpando os outros e tendo essas posições totalmente egóicas e narcisistas. Não. Então, a intensidade disso vai variar de um para outra pessoa, mas no geral, todo mundo tem um pouquinho de tudo aí. E a gente vai organizar este campo e limpar tudo isso e liberar um espaço de cura para a gente conseguir quebrar a armadura do controle, para a gente silenciar aquela voz interna que acredita que se eu controlar tudo, nada vai me machucar como antes, né? Loucura. E isso também é o programa que vai te isolar, que vai te sobrecarregar, que vai te bloquear com o fluxo da vida. Então nós vamos encerrar as ligações que a gente tem com isso, né? Porque hoje a gente tem um nível de consciência tamanho que a gente consegue ser coerente com a cura de um trauma desse.
que hoje a gente consegue entender que esse trauma é real, que a gente passou por isso, mas a gente consegue superar isso. E como que a gente vai superar isso? A gente vai transformar este buraco de dor existencial em uma estrada pavimentada de aceitação, de acolhimento. Vamos preencher esses lugares com colo, com tudo aquilo que faltou na infância, né? Que tá tudo bem, não tem problema chorar, chore. Errar é importante, faz parte do processo. Relaxa, não precisa se preocupar com isso. Isso, sabe, isso não é da sua conta. Deixa que isso eu vou resolver. Ou deixa que o fulano resolve. Ou chama alguém para te ajudar. Delega essa função. Decepciona alguém, às vezes, sabe? Em paz. Em paz com a sua verdade, com quem você é. Se você não cabe nas métricas, nas expectativas do outro, não vai ficar se mutilando para caber nos lugares, para ficar agradando ou para ficar se iludindo com validações externas. Nós vamos pavimentar essas dores com essa consciência, com a consciência do: ei, respira e não pira. Você é suficiente, você se basta. O mundo tá cheio de filho da puta mesmo. Você não tem que nada. Tá? Não tem que provar nada pra ninguém. Vai cuidar de você. Deixa que esse povo se vira. Ah, mas é que se eu não for, se não for eu, que nada. Vai descansar. Vai ver um filme, vai chorar. Assim, claro, se isso não for custar a sua cabeça, né? Tipo uma exoneração de um trabalho. Então, não vale a pena, né? A tua ansiedade é real, mas se não for isso, muda a meta, reduz o ritmo, aumenta os prazos. Agora não é hora da gente ficar se cobrando. O Mercúrio está retrógrado, a Lua está minguando, e para a gente estar em fluxo com isso, é hora de soltar o controle e respirar. Depois a gente resolve, tá? A gente vai resolver o que tiver no nosso alcance e na nossa disponibilidade também, porque a gente vai parar de resolver o problema de todo mundo. Vamos começar a priorizar o que a gente pode fazer. A gente tem que dar a vida pela gente, tá? E não pro mundo, pros outros, pra validação externa. Então, dê a vida por você. Se priorize. E é tudo na medida certa, né, gente? A gente vê que não é uma coisa assim de me anular ao ponto de só o outro, de cuidar de tudo, de todos e me anular. E também não é o ponto de, foda-se o mundo e só eu que importo, é só meus problemas, é só o meu umbigo. A gente viu que tem traumas relacionados a isso também, então não é isso. É o caminho do meio sempre. É o caminho do meio. A gente conseguir se perceber na sombra que tende para um lado, na sombra que tende para o outro, e olhar para isso, não negar. Saber nomear, saber pontuar esses traumas, saber compreender a complexidade disso, para a gente conseguir escolher diferente, se posicionar diferente, saber respirar na hora de respirar, agir na hora de agir, enfim. Gratidão a tudo, gratidão a todos, a toda essa equipe, a todo esse trabalho realizado nessa lua minguante de Mercúrio retrógrado. Respire e não pira, vamos descansar, meu pessoal. Até a próxima.